Hello guys, what's up? Aqui é o Ravi Carneiro. Eu tô aqui num ambiente completamente diferente do que vocês estão acostumados quando eu faço meus vídeos. Pra quem não sabe, esse aqui é o Headquarters da Fluency Academy. Esse aqui é o escritório principal da Fluency Academy. Como eu falei, hoje eu vou testar um formato novo de vídeos pra falar de algo que vocês devem imaginar, é algo que eu gosto muito, que é fluência em idiomas. Como aprender idiomas de forma eficaz. E aí, nesses bate-papos, que eu resolvi agora chamar de Fluency Talks. Então, esses são os nossos papos de fluência. A gente vai tentar ir devagarinho desmistificando alguns conceitos que a gente carrega com a gente. Ou, às vezes, algumas dúvidas, alguns medos, frustrações que a gente tem com relação ao aprendizado de idiomas. Hoje, eu vou centrar aí a nossa conversa em 3 pilares que eu considero fundamentais, talvez os principais, quando se trata de aprendizado de idiomas. Alguns pontos aos quais a gente deveria dar mais atenção, tá? As pessoas que estão aprendendo idiomas deveriam dar muita atenção a esses pontos, e alguns deles são quase que esquecidos, muitas vezes. A gente acha que aprender o idioma é você ir lá para a escola todos os dias, e você estudar, e fazer as lições, enfim, naquele método ali que a gente conhece, e que só assim você vai aprender. Tem outros elementos que não são diretamente relacionados ao estudo em si, que tem um papel extremamente importante quando se trata de aprendizado de idiomas. Bom, deixa eu contextualizar vocês. Lá em 1909, na Hungria, nasceu uma menininha. O nome dessa menininha era Katolombi. Katolombi foi crescendo, enfim, lá na família dela, e quando ela ficou mais velha, ela começou os estudos dela em física. Começou a estudar física. Mas depois de pouquíssimo tempo, a Katolombi percebeu que a vocação, que a grande paixão dela não era física. A grande paixão dela eram idiomas. Então a Katolombi veio a se tornar uma das maiores intérpretes e poliglotas de todos os tempos. A Katolombi ela era intérprete em tempo real para 10, 11 idiomas. Além desses 11 idiomas, ela traduzia documentos oficiais para mais 5 ou 6 idiomas. Ou seja, era uma coisa de louco. Como é que pode alguém falar lá 16 idiomas? A Katolombi escreveu uma série de livros. Um desses livros é How I Learn Languages. Super indico para vocês, fica a dica. A tradução aí literal seria Como eu aprendo idiomas. How I Learn Languages. A Katolombi, ela concebeu uma espécie de fórmula da fluência. Ou fórmula para uma experiência bem-sucedida de aprendizado. Como funcionava essa fórmula? Gente, olha que curioso. Motivação, ou seja, a motivação que a pessoa tem para aprender o idioma. Depois a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Motivação vezes tempo de contato com o idioma. Então, a motivação vezes o tempo que você passa em contato com aquele idioma. E essa multiplicação é dividida por quê? Pela inibição. Como assim inibição, Ravi? Cara, motivação vezes tempo de contato divididos por inibição. É a fórmula da fluência, a fórmula de uma experiência bem-sucedida de aprendizado. Vamos agora analisar cada um desses pilares individualmente, para depois a gente conseguir enxergar o todo de forma mais clara. Primeiro é motivação. É o que te mantém em dia com os seus estudos, permite com que você desenvolva a regularidade, com que você tenha disciplina. Por quê? Porque você tem uma grande motivação. Se você tem uma grande motivação, quando você começar a enxergar os primeiros obstáculos, os primeiros percalços aí no aprendizado do idioma, é a tua motivação que vai te manter estudando. Por exemplo, a minha grande motivação. Quando eu era criança, eu comecei a estudar inglês, lá numa escola de inglês. Logo no começo dos meus estudos, eu tinha um professor que era muito bom. Ele é um cara chamado Marco. Eu adorava o Marco. Ele era gente boa comigo, ele era tipo um amigo, assim. A gente falava de música, ele era guitarrista e tal. Sempre gostei, foi um professor que me marcou muito. Um professor de inglês que me marcou bastante. E eu enxergava o Marco falando com os outros professores fluentemente em inglês. Para mim era como se aquilo fosse um código. Como se eles estivessem falando em código. E eu, sempre curti essas piras mais fantásticas, assim, essas viagens. Eu queria desvendar aquele código. Será que eu consigo ter acesso a esse código e me comunicar utilizando um código? Para mim, na minha cabeça de criança, mais uma vez, essa era a minha motivação, aprender um novo código. É como se eu estivesse num livro de aventura, num filme, onde eu tinha essa oportunidade ali na minha frente. Eu comecei a ficar mais velho e comecei a conhecer um pouquinho das portas e janelas que o aprendizado de inglês abre para a pessoa. E claro, o que veio a se tornar minha grande motivação foram as viagens. A ideia de desbravar o mundo, de conhecer pessoas, países, culturas, idiomas, comida. Eu sempre tive muito essa fascinação pela descoberta, por explorar lugares. Então eu falei, cara, eu preciso do inglês para conseguir ter acesso a esses lugares, para ir para um país novo e conseguir conhecer a fundo a vida, a cultura, os pensamentos, como essas pessoas pensam, o que elas fazem, como elas sentem as coisas. Então eu sempre tive uma grande motivação para aprender inglês. E isso que me manteve firme e forte numa escola tradicional por 5 anos.
Então eu demorei um tempão para aprender inglês. Usando livro didático e aqueles exercícios de ligar e fazer xizinho, e circular, e não sei o que, completar e formar as frases e tal, que para quem também conhece um pouco da minha metodologia, da forma como eu ensino idiomas e aprendo idiomas, eu vou, hoje em dia, para o oposto disso. Eu vou para uma abordagem muito mais prática. Mas, enfim, teve uma importância, né, na minha vida ter tido essa experiência com um método tradicional. E durante uma experiência mais tradicional de aprendizado, vocês que já tiveram, que já tentaram aprender inglês, ou que aprenderam inglês de um jeito mais tradicional, vão saber do que eu estou falando, a motivação é um grande problema. Porque a gente vai para a aula, muitas vezes, com aquele sentimento meio de obrigação, tipo, puta, cara, eu tenho que ir para a aula de inglês, que saco. Por 5 anos, você vai lá 2, 3 vezes por semana para a tua aula de inglês, fica 1 hora lá ouvindo explicação gramatical, depois faz uns exercícios, pouca coisa, pouca prática, você quase não tem oportunidade para falar, e daí fica falando português, as outras pessoas também falam português, e às vezes você se sente inibido, se sente ali, pô, cara, tem pessoas que estão melhores do que eu acho que eu não tenho jeito para isso. É uma coisa muito opressora, o sistema tradicional de ensino de idiomas. E isso é um desafio, para alguém aguentar 5 anos estudando dessa forma, é muito desafiador. E exige o quê? Uma motivação muito grande. Então, como que faz? Como que faz essa questão da motivação? Quando você for começar o aprendizado de um idioma, seja inglês, francês, espanhol, qualquer idioma que seja, tente buscar dentro do teu coração a tua motivação. Onde que você quer chegar com aquele idioma? Que tipo de experiência você quer ter com aquele idioma? É uma conversa, olho no olho, com uma pessoa, com um nativo, um falante nativo que você quer ter? Você quer conhecer uma cultura? Você quer trabalhar com culinária? Você quer estudar num país? Você quer estudar na França? Você quer estudar na Alemanha? Enfim, cada pessoa tem a sua grande motivação, seja ela profissional, pessoal. Essa motivação, um sentimento genuíno aqui no coração, é o que vai fazer com que você se mantenha firme e forte nas horas difíceis. Quando você vê aquela dificuldade na tua frente, é a tua motivação que vai te levar, vai fazer com que você simplesmente não desista. Quando você não quer algo, você não faz. Se você não é obrigado e você não quer, não tem vontade genuína, não tem uma motivação, você não faz. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não acham uma grande motivação para aprender o idioma e acabam não tendo força o suficiente para aguentar firme e forte até o fim dos estudos. Tá? Então, eu citei como exemplo o ensino tradicional de idiomas, como eu aprendi, por exemplo. Tá? Isso se aplica a muita gente, como eu aprendi o inglês, depois eu aprendi francês e espanhol, estou aprendendo outros idiomas agora, com um método diferente, com o meu próprio método, com o Fluency Hacking. A gente ainda vai ter um vídeo só para falar sobre o Fluency Hacking, de onde ele surgiu, como eu criei o Fluency Hacking. Então, o teu nível de motivação, voltando lá para a fórmula da Catolombe, o teu nível de motivação vezes o tempo de contato com o idioma te transforma numa máquina de aprender idiomas. Segundo item, então, depois da motivação, é tempo de contato. Gente, tempo de contato pode parecer óbvio, mas por quê? Qual é um dos grandes motivos pelos quais tem um cara lá que não sabe porcaria nenhuma de inglês, que não sabe uma palavra sequer em inglês, vai para os Estados Unidos? Você fala, bicho, esse cara não vai aprender nunca. 3, 4 meses depois, morando nos Estados Unidos, o camarada começa a trocar uma ideia em inglês. Como é que esse cara aprendeu tão rápido? 6 meses, 1 ano tá falando inglês. Por que isso acontece? Não é porque você estando lá, você vai aprender e ponto final. Não é assim, tem muita gente que vai, mora lá por anos e não fala. Você não aprende por osmose, você não vai aprender só de estar lá no país. Mas se você está estudando o idioma e está em outro país, qual que é a consequência disso? O tempo de contato com o idioma é 10, 20, 30 vezes maior. 100 vezes maior. Você passa o dia inteiro imerso no idioma. E qual é o impacto disso, gente? Você aprendeu hoje a utilizar a palavrinha should. Should, em inglês, é o famoso deveria, deveríamos, deveriam. I should do it. Eu deveria fazer isso. You should do it. Você deveria fazer isso. Se fosse aqui num sistema tradicional, numa escolinha tradicional, você ia aprender aquilo, fazer alguns exercícios, escrever alguns exemplos, ia pinar para tua casa. E provavelmente 2 dias depois você ia voltar para a escola e ia ver uma matéria completamente diferente, que não era should, e não ia ver por um bom tempo should na tua frente novamente. Muitas vezes os alunos acham que só de ir para a escola eles vão aprender, mas não é bem assim. Você tem que povoar a tua vida, você tem que se cercar do idioma e justamente aumentar o tempo de contato com o idioma. Então o cara, lá na escola tradicional, viu o should uma vez, fez alguns exercícios, depois fica lá um belo tempo sem nunca mais ver o tal do should na frente. Por outro lado, o camaradinha que está lá nos Estados Unidos aprendeu lá com o professor dele nos Estados Unidos, a palavrinha should. Saiu dali, saiu da aula, da sala de aula, foi lá perguntar uma informação para um cara na praça. O cara, quando começou a falar inglês, já apareceu ali 1, 2, 3 vezes o tal do should na fala dele, te explicando onde você deveria ir. Você já tentando entender ali, pô, pescou um should aqui, outro ali. Pronto, praticou 3 vezes, numa conversinha de 2 minutos com o cara na praça. Você vai lá na confeitaria comprar um negócio, tá lá a atendente da confeitaria falando should na tua cabeça. Ou seja, você praticou lá 20, 30 vezes o tal do should em um dia.
E no dia seguinte, você continua ouvindo aquele should. E no outro dia, você continua ouvindo should. Isso serve para todas as estruturas que você aprende. Aprendeu uma estrutura no passado, no presente, no futuro, você está praticando aquilo todos os dias. Tudo que você aprende, você está praticando todos os dias. Esse tempo de contato com o idioma e essa base, essa margem para você experimentar, principalmente para errar, esse é um assunto à parte, a gente vai fazer um vídeo só sobre o erro, é o que vai fazer com que você acelere muitas vezes o teu aprendizado de idiomas. É o tempo de contato com o idioma que faz com que uma pessoa morando nos Estados Unidos aprenda 1 milhão de vezes mais rápido do que uma pessoa aqui no Brasil. Simples assim. Pode parecer lógico, mas as pessoas não percebem isso. Se elas percebessem, elas sairiam da aulinha de inglês deles lá numa escola tradicional de 5 anos, praticando 2 horas por semana e praticariam em casa. Fariam esse esforço de ir atrás de materiais, de ouvir muito áudio de nativos, de ler muito, enfim. As pessoas não fazem esse esforço. Então, temos 2 itens. Motivação. Tá? A importância da motivação é o que te move, é o que te deixa resoluto nos teus objetivos, que faz com que você não arrede o pé quando o bagulho fica louco, quando você realmente vê os primeiros obstáculos. Motivação vezes tempo de contato com o idioma. A grande chave para o aprendizado de idioma, tempo de contato. Se cerque do idioma, explore, não tenha medo de errar. Gente, esses itens são extremamente importantes, tá? E a gente viu só 2. Agora tem um último, que é algo que é um assunto muito interessante, merecia um vídeo só sobre isso, mas a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui, que é a tal da inibição. É a famosa vergonhinha. É aquele medo de errar, aquele medo de fazer papel de idiota, de se sentir burro, que muitas pessoas sentem ao praticar um idioma. Eu aprendi, como eu falei, quando era criança, tá? Estudei por vários anos, fui desenvolvendo o idioma, eu sempre fui muito interessado, sempre me cerquei do idioma, mesmo indo lá para a escola de idiomas, por 5 anos, eu ainda me cercava do idioma, eu ia atrás de materiais, eu procurava assistir filmes sem legenda, séries, mesmo que eu não entendesse tudo, eu ia muito atrás de conteúdo, tá? Isso fez com que eu, diferente de muita gente, conseguisse, em 5 anos, aprender o inglês. Né? Porque muita gente passa 5 anos estudando e não aprende. E daí, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos. Tá lá o Ravi, chegando nos Estados Unidos, falando, pô, eu falo inglês, estudei por muito tempo, sempre fui bem lá na minha escola, me comunicava legal e tal, conversava com o meu professor, conversava com os outros alunos, ok, falo inglês. Até o primeiro bate-papo que eu fui ter com o americano. Cara, eu tomei um susto, falei, que idioma é esse que você tá falando, bicho? Eu não tô entendendo nada, cara. Eu entendia a ideia, entendia, mas, cara, tinha muita coisa que eu não conseguia entender, simplesmente não entendia. E em alguns momentos parecia que o cara tava falando chinês. A forma como ele juntava as palavras, como ele conectava as palavras, cara, era um negócio tipo, não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi lá em 5 anos na escola de inglês. O que tinha de errado? Primeiro motivo, e a gente também vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, era a questão da pronúncia nativa, que é cheia de reduções. Essas reduções fazem com que, basicamente, o nosso cérebro não entenda que aquele jeito, aquela pronúncia, aquele jeito de falar, corresponde às palavras que a gente conhece. Ele não faz essa ligação. Por quê? A gente aprende o idioma com uma pronúncia que é toda certinha, feita para ser compreendida. E não é isso que acontece na realidade. Então, isso também merece um vídeo só para falar disso. Eu vou falar sobre a fala, tá? Na hora de falar, eu começava a falar, mas eu via que, cara, eu não era fluente. Eu não conseguia me comunicar com fluência. Muitas vezes eu travava na hora de falar, precisava de vários segundos para estruturar uma frase, para me expressar com precisão. Resumindo, eu não me sentia fluente e eu não sabia muito por quê, eu não entendia por quê. Eu falei, cara, que merda, eu fiquei anos estudando idioma e eu não falo o idioma como eu achei que eu falava. Daí eu fui levando essa vergonha, fui levando esse medo que começou a crescer, começou a virar uma coisa ruim dentro do meu coração. Começou a me impedir de me desenvolver no idioma. Um belo dia, eu estava conversando com um americano que eu não conhecia, né? Chris, o nome dele, lá no hotel onde eu trabalhava. E eu peguei, e foi um dia que eu me senti muito à vontade, assim, comecei a me soltar um pouquinho. Eu tava com vergonha no começo, mas eu peguei e falei um negócio, o cara entendeu, me respondeu. E, pô, eu falei, cara, ele entendeu muito bem, assim, eu consegui passar uma ideia mais complexa de um jeito tão exato, tão preciso, assim. Eu falei, opa, cara, ele entendeu o que eu falei, e me respondeu, eu entendi a resposta. E daí eu falei mais uma resposta, cometi alguns erros, assim, meio travado, o negócio já me deu aquela coisa no coração, ai meu Deus, não sei falar isso. E ele pegou e me corrigiu, assim, na moral, pegou e ouviu o que eu tinha pra falar e me corrigiu. No que ele me corrigiu, eu simplesmente repeti aquela frase, só que falada certa, falada do jeito certo. E daí eu vi que ele, assim, ele ficou pleno ali, ele tava ali e me corrigiu, não, é isso. Eu peguei e corrigi a frase, e ele, não, sim, tal, daí ele me respondeu, daí eu entendi de volta, eu falei, opa, cara, esse erro não foi tão grave assim, não é tão grave assim. Aquela bendita frase que eu repeti do jeito certo, eu nunca mais errei. Eu cometi um erro. E, na verdade, esse erro não impactou nada, não impediu a conversa de continuar. O cara me corrigiu, eu corrigi
a frase e assim foi aquela conversa se desenvolvendo, com muitos erros. O ponto de virada nessa história é que ali eu me permiti fazer algo que eu nunca tinha me dado o direito de fazer, que é errar. Se eu não sabia falar algo, eu tentava falar do jeito que eu achava que era, tentava, claro, sempre acertar, e se eu errava, antes, a preparação era, eu sempre começava a conversa, eu tô aprendendo inglês, você pode me corrigir? Tá? Se eu errar, me corrige, por favor. A maioria das pessoas está super disposta a fazer isso. E eu comecei a me permitir errar. A cada erro que eu cometia, eu era corrigido e eu já falava aquela frase certa. E na próxima conversa que eu tinha, aquela frase era dita de maneira correta. E eu errava tanto e corrigia tantas frases que com o tempo o meu inglês foi ficando cada vez mais polido. Ele ficou cada vez mais correto. Comecei a me soltar, comecei a errar e tive a certeza de que, na verdade, a única pessoa que cria esse obstáculo, que realmente se importa com o erro, somos nós mesmos. Então esse teu medo de errar, na verdade, só incomoda a você mesmo. Lutar contra a inibição, realmente entender que o erro faz parte do aprendizado de idiomas, talvez seja um dos elementos mais importantes na aquisição de fluência. Errar e corrigir, isso é importante. Não adianta só errar e falar de um jeito desleixado. Você deve errar buscando o acerto. Mas se você erra dessa forma, você recebe a correção e você dá aquela polidinha no teu inglês. A cada polidinha no teu inglês, no teu francês, no teu espanhol, você fica cada vez mais próximo de uma comunicação fluida, de fluidez, de fluência. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês, trazer um pouquinho para a realidade de vocês. Tá lá na casa de um amigo, de uma amiga, num churrasco. E daí esse amigo tem um brother lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da Nova Zelândia. Você percebe que o neozelandês está tentando falar português. Ele chega para você e fala, ei, tudo bem? De sotaque e tal, e você, tudo bem, você percebe que ele não é dali. Uma pergunta, você começa a falar com ele, você tenta já praticar o teu inglês, ele tenta falar algumas coisinhas em português, né, essa é clássica, e você percebe que o cara tá ali tentando falar teu idioma, e tá te pedindo para você, tá certo isso que eu tô falando? Quando você se encontra numa situação assim, você fica pensando, meu Deus, que otário esse cara que não sabe falar meu idioma, vaza daqui. B, putz, cara, que saco, né, cara? Tem que ficar aqui me esforçando pra entender esse cara, porra. Ou C, cara, que legal, esse cara tá aqui, veio pro Brasil, lá da Nova Zelândia, e tá tentando falar português, meu idioma. Vou ajudar ele, cara. Vou ensinar frases novas, vou ensinar vocabulário novo. Se ele erra um neozelandês, e lá na Nova Zelândia, erra o português, você liga, você se importa com o erro? Parece idiotice? Parece burrice? Claro que não. Por que o brasileiro tem que falar inglês perfeitamente? Não tem que falar perfeitamente, tem que se comunicar legal. Esse é o nosso objetivo, deve ser o teu objetivo também. A mesma coisa com o neozelandês, com o americano que vem pro Brasil. E todo mundo acha a coisa mais fofa lá, o cara tentando falar português. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer viver aquele aprendizado, ser um pouco professor. 90% das pessoas adoram ver uma pessoa se esforçando para falar o idioma. Mesmo com sotaque, isso eu descobri com as minhas viagens, as pessoas de fora acham muito fofo sotaque. Sotaque, é uma ideia, faz parte da identidade. Pronúncia é importante, sotaque não é tão importante assim. A gente vai fazer um vídeo só sobre pronúncia versus sotaque. É muito legal você poder ajudar alguém a se desenvolver no idioma. O erro, só a gente que liga. Eu me bloqueava, me segurava, o meu aprendizado era truncado, eu tinha dificuldade em alcançar a fluência também por causa disso. Meu inglês começou a decolar. Eu comecei a me permitir errar, comecei a polir o meu inglês quando eu vi. Eu estava falando muito bem, me comunicando com muita exatidão. Por quê? Eu já tinha errado tantas vezes, corrigido tantas vezes que, eu cobri meio que todas as matérias e todas as estruturas que tinham para você se comunicar muito bem, eu tinha coberto através de erros. Eu tinha testado, errado, corrigido e melhorado. Para finalizar esse vídeo, vamos fazer um recorrido aqui de tudo que a gente falou. A fórmula da fluência, da Cato Longo, maravilhosa, procure o livro How I Learn Languages, muito legal da Cato Longo, tá, gente? Criou essa fórmula que é motivação vezes tempo de contato com o idioma divididos pela tua inibição. O que significa isso, no fim das contas? Se você é um cara, uma pessoa, uma menina, uma mulher muito motivada a aprender, essa tua motivação, ela vai fazer com que o tempo de contato que você tem com o idioma seja multiplicado. Ou seja, você pode passar todo o tempo do mundo estudando inglês, indo para a escola, fazendo... Se você não tem motivação, isso deixa de multiplicar os teus resultados. Então,
Então, quanto mais motivado, mais vai ser o teu aproveitamento no tempo que você tem de contato com o idioma. Só que tudo isso não adianta ser super motivado e passar muito tempo estudando o idioma se você é inibido, se você não se permite errar. Seja desinibido, seja uma pessoa que entra de corpo e alma, que vai de coração no erro. A partir daquele erro você acerta e você vai polindo o idioma, seja inglês, francês, espanhol, alemão, ou o idioma que você quiser aprender. Esses dois aqui são muito importantes, motivação e tempo de contato, mas isso tudo é dividido pela inibição. Quanto mais inibido, menos produtivo você vai ser no aprendizado daquele idioma. Se você consegue achar um equilíbrio entre esses 3 fatores, você vai ter uma belíssima experiência de aprendizado de idiomas. Qual é a melhor forma para se perder a inibição, para se tornar uma pessoa desinibida, que realmente se abre, se solta com o idioma? Conversa, tá, gente? A melhor forma de fazer isso é através da conversação. Vou fazer um próximo vídeo, tá, que eu vou postar amanhã, falando sobre como eu pratico a conversação, como os meus alunos, como eu indico que os meus alunos pratiquem conversação, qual é a melhor forma de praticar o inglês. Tá bom, gente? Então fiquem ligados, espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa aqui o teu comentário, me diz o que você achou da aula. Faça uma análise crítica, pode ser crítico, tá bom? Com relação à aula, porque eu quero transformar essa experiência aqui de aprendizado em algo cada vez mais legal. Clica no sininho aqui embaixo também, gente. Segue aqui, dá um subscribe, tá, gente? Muito importante pra gente crescer essa nossa comunidade aí de estudantes de idiomas. E se você tá no Instagram, dá um coraçãozinho, deixa teu comentário, marca teus amigos. É isso aí. Um beijo, um abraço apertado e eu vejo vocês no próximo vídeo.